Que o Senhor alcance todos com a sua bondade e misericórdia. Querido Deus, por causa da tua bondade, do teu amor, do teu poder, Senhor, permita-nos entender a tua palavra e dela nos alimentarmos. Amém. Deuteronômio capítulo 31, versículo 1 e 2, está escrito o seguinte: Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel e disse: Da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. Queridos irmãos, quando a gente lê esse texto, a gente fica pensando em algumas coisas. E, por exemplo, Moisés está falando que ele está velho para continuar liderando os hebreus. Só que ele já está muito perto de Canaã. É só atravessar o Jordão e depois de lá são outras lutas. Mas Jericó, aí, enfim, já estão praticamente na terra. Já estão na terra. E ele está falando que está velho. Isso não faz muito sentido, porque quando Deus manda ele para o Egito para libertar o povo, ele já tem 80 anos, então ele já não era jovem. E então, depois ele explica melhor, em Deuteronômio 31, versículo 2, ele diz: além do mais, o Senhor disse que eu não vou atravessar o Jordão. Então aí a gente tenta entender por quê. Se ele havia atravessado o Mar Vermelho, que era muito mais difícil, né? E então, o Mar Vermelho, o braço por onde ele atravessou, que era o Golfo de Suez, ele tinha a parte mais estreita, 19 quilômetros de largura. A parte mais larga, em torno de 32 quilômetros de largura, com uma profundidade entre 40 e 70 metros. Ou seja, foi uma tarefa difícil. Atravessou porque o Senhor proveu uma forma de fazer isso. Então, você fala, como assim? Atravessou o Mar Vermelho e agora o Jordão não vai passar. Mas a questão é que a gente precisa entender por que isso aconteceu. Moisés nasce sob um desejo de Deus, com projetos de Deus que seriam produtos do esforço de Moisés na direção de Deus para dar conta de fazer. É assim com todos os humanos. Nascemos pelo desejo de Deus, como projeto de Deus, e para cada um Deus tem um propósito. Mas Moisés já nasce no meio do fogo. Quando ele nasce, tem um decreto que determina matar todos os bebês da época dele. Mas ele escapa. O Senhor provê livramento e provê também que a mãe dele cuide dele até os 6 anos de idade. E ensine, oriente, enfim, tudo que foi necessário para uma formatação saudável de caráter e personalidade e até ouvir sobre o Deus de Israel, isso foi garantido a ele até 6 anos de idade. Com 6 anos ele vai para a escola do palácio, agora ele é filho da filha de Faraó, neto do Faraó, e lá ele aprende coisas que só aquela cultura poderia oferecer. Era, assim, como a gente fala, a catedral tecnológica do mundo, e a cultura mais rica, mais farta de conhecimento, de pesquisas. Então lá ele aprende matemática, astronomia, química, medicina, filosofia, religiões, leis e até treinamento militar. Enfim, ele estava pronto para ser um faraó, se assim Deus o quisesse. Mas com 40 anos ele decide que ele não vai ser egípcio, embora ele tivesse as 2 cidadanias. Ele um dia resolve visitar os hebreus. Ele diz que ele é hebreu e realmente ele diz, sou hebreu de nascimento. É o que ele era. E ele vai visitar os seus irmãos que estão no campo em trabalho forçado e flagra um egípcio agindo com covardia contra o hebreu. Ele se exaspera, o espírito dele se agita e ele mata esse egípcio, enterra na areia, vai embora para casa e pensa que ninguém viu. Dia seguinte ele volta e vê 2 hebreus se desentendendo. Ele resolve então aconselhar esses hebreus e esses hebreus dizem o seguinte: quem constituiu você? Você como juiz ou príncipe sobre nós? Quer nos matar como fez com o egípcio? Ele se assusta e ele foge. Ele está sendo caçado agora como assassino do egípcio. Foge para o deserto de Midian. E lá o Senhor provê para ele uma escola única diante do Senhor, no silêncio daquele deserto por 40 anos. Lá ele conhece Jetro, ou Reuel, que são 2 nomes para a mesma pessoa,
E esse homem, ele é um sacerdote do Senhor, e ele é um descendente de Abraão com Quetura, a segunda esposa de Abraão depois que Sara morreu. E ele ensina ali o povo a respeito do Senhor e cultua o Senhor no meio daquela gente e com aquela gente. Ali fica Moisés aprendendo, é o novo aluno, por 40 anos. Moisés aprende duas coisas poderosas naquela escola. Ele aprende fé e obediência a Deus. Ele descobre que usando essas duas ferramentas ou esses dois pés que nos ajudam a nos movimentar pela vida, podemos entrar na presença de Deus, podemos nos comunicar com Deus e podemos presenciar Deus agindo conforme o seu querer para nos abençoar. Quando Moisés aprende isso, a Bíblia diz que ele tem uma nova formatação espiritual e até de caráter e personalidade mesmo, porque a Bíblia testemunha dele em Números 12, versículo 3, como o homem mais manso de toda a terra. Então, quando ele está pronto, e ele já tem 80 anos, o Senhor chama ele na sarça e fala para ele voltar para o Egito. Ele já está casado, tem 2 filhos, ele se casou com uma filha de Jetro mesmo. E ele diz algumas dificuldades que ele diz ter, de fala, etc. E o Senhor dá solução para tudo isso e manda ele de volta para o Egito. E coloca Arão à disposição dele, enfim, a história os irmãos conhecem. No Egito, ele vem agora com um outro discurso. Agora ele não está mais sob a própria direção, ele está sob a direção de Deus. Da primeira vez ele foi sob a própria direção, preparo para ser um líder até ser um faraó, e ele acaba matando uma pessoa. Quando eu estou sujeito de mim mesmo, mesmo que tenha boa formação, mas longe de Deus, eu dou comando errado para a minha vida. E às vezes eu cavo abismo em vez de soluções. Mas quando eu estou sob a direção do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, crendo e obedecendo, então as soluções que o Senhor me dá são os meus comandos e eu sou vitorioso. E agora isso começou a acontecer na vida de Moisés. Ele entra no Egito e ele diz ao faraó o que o Senhor mandou dizer. Fazendo sentido ou não para quem quisesse, ele dizia, sim, diz o Senhor, deixa meu povo ir. Ponto. E mesmo assim, 2 anos demorou o tempo de convencimento para que o faraó autorizasse o povo sair. Isso também era o trabalhar de Deus, porque Deus estava se fazendo conhecido no meio de tanta idolatria ali. E 2 anos depois de 10 pragas, na última, a dos primogênitos, o povo é autorizado a sair, e o povo também, o povo hebreu, precisou ver um Deus operando para crer que esse Deus estava fazendo melhor e concordar em sair. Quando isso está feito, eles pegam a estrada, 3 dias depois eles estão na frente do Mar Vermelho, e Faraó vindo atrás, porque se arrependeu de deixar o povo ir, estava perdendo mão de obra qualificada e barata, então ele resolve ir no encalço. E dos 2 lados, lá no flanco direito e esquerdo, só montanhas. Então agora, o que fazer? Moisés havia aprendido isso, e ele pergunta, Senhor, o que eu faço? E o Senhor manda ele estender o cajado sobre as águas, estender a mão sobre as águas, e o Senhor abriu o mar mediante um vento oriental que soprou uma noite inteira. Um caminho se fez, 2 paredões de água. Quando o caminho estava pronto, o Senhor mandou o povo entrar. E eles entraram sem medo, sem pânico, vendo que Moisés confiava no Senhor, cria, e que era uma solução boa de Deus. E eles atravessaram uma noite inteira em passo rápido, aquela gente. Quando o último hebreu bota o pé do outro lado da margem, lá vem atrás, os egípcios estão no meio do mar. O mar se fecha, e eles perecem, e ali tem uma grande festa entre os hebreus, cantam, adoram ao Senhor, e a jornada continua. 1 ano e 1 mês depois, eles estão em Refidim. Em Refidim não tem água. Moisés tem agora 83 anos, 83 e pouquinho, e o povo vem para cima dele e pergunta para ele, você nos tirou de lá para que a gente morresse aqui, nós, nossos filhos, nosso rebanho. Era um apelo mesmo, eles assediavam com esse apelo, assim, de fundo muito emocional, e Moisés entendia, realmente era um desgaste, eles estavam com dificuldades, o deserto não era fácil de atravessar, mesmo o Senhor cuidando, entendeu, protegendo, mas eram os enfrentamentos deles. E Moisés clamou ao Senhor, o que eu faço, Senhor? E isso está lá em Êxodo 17, versículo de 1 a 7.
E então o Senhor diz para ele, leva o povo, leva alguns dos líderes e vai até a rocha em Horebe, estou esperando você lá, e você fere a rocha, e isso vai ser resolvido. Moisés faz isso, e quando o povo chega lá, aí o povo tem água, a água, ele fere a rocha 2 vezes, a rocha libera água, e o povo mata a sede, mas ao invés de agradecer ao Senhor, eles agem de forma soberba, e eles dizem, Deus é Deus ou não é no meio de nós? Como se dissesse, nos tirou do Egito, dizendo que é um Deus com mão forte, e agora não resolve os nossos problemas? Tem que resolver, alguma coisa nesse nível assim, e isso desagradou o Senhor. E é tanto que há um registro, aquele lugar era Meribá e Massá, porque ali o povo contendeu com o Senhor. Jornada continuou, 39 anos depois, lá em Cádiz eles estão agora. Aquela geração de Refidim morreu toda pelo caminho. E agora uma outra geração que nasceu no deserto está em Cádiz. E Moisés já tem 120 anos, ou quase isso. E ali em Cádiz não tem água de novo. E só que acontece uma coisa, ali Miriam morre. E é sepultada e Moisés está assim, sofrendo essa perda, está de luto, está triste, e o povo assediando, não tem água, e agora essa outra geração tem o mesmo discurso da primeira. Você nos trouxe essa terra terrível, aqui não tem figo, não tem uva, não tem romã, não tem água, etc. E por que você fez isso? Vai morrer aqui todo mundo. E Moisés então se exaspera. E de novo o espírito dele se agita, ele sai da frente dessa gente e corre para a tenda. E ele está tão assim, agitado, que ele se joga na porta da tenda com o rosto em terra. Isso está em Números, capítulo 20, versículo de 1 a 13. E quando ele se joga no chão de rosto em terra, ele e Arão, Deus está tão atento ao que está acontecendo ali, que nem dá tempo deles clamarem. O Senhor já dá a resposta. Já diz, Moisés, pega o seu cajado e toda a congregação, e vai até a rocha. E lá você fala a rocha, e ela vai liberar água. Moisés se levanta, pega o cajado, toda a multidão vai para a rocha. E quando ele chega lá, ele resolve fazer um discurso. Deus não tinha mandado fazer discurso. E ele diz, povo rebelde, então vocês acham que nós temos que dar água para vocês? Se os irmãos lerem, né? É bastante curioso esse capítulo. E aí ele golpeia a rocha 2 vezes. A rocha libera a água, o povo mata a sede e vai embora, sem nenhum comentário. E aí Deus chama Moisés e Arão do lado e fala, porque vocês não confiaram em mim, e porque vocês não honraram a minha santidade diante do povo, vocês não vão atravessar o Jordão. Então, a grande lição daí é o seguinte, irmãos. Todos nós exerçamos liderança. Mesmo que eu viva sozinha, com mais ninguém, exerço liderança em relação a mim mesmo. Se eu estiver vivendo com outras pessoas, também exerço liderança em relação a elas. Seja como esposa, como esposo, como mãe, como pai, como empregado, como líder, como que for nessa vida. E dentro da igreja também. Só que para que as pessoas elas se convençam da grandeza de Deus, eu preciso dar comandos à minha vida que façam vê-los, que a maior bênção da minha vida é a presença de Deus. Então, honrar a santidade de Deus diante do povo ali era o seguinte, o Senhor nos mandou aqui vir buscar água, rocha. E ponto, e o Senhor ia mandar água. As pessoas iam dizer, puxa, o Senhor cuida de nós. Olha, viemos sob ordem do Senhor e fomos atendidos e a melhor solução aconteceu em nossa vida. Ainda assim, se eu der o comando errado, sob minha própria direção e não sob a direção de Deus, eu terei problemas e criarei problemas para os outros. Lição, irmãos, daqui é a seguinte, eu não preciso ficar esperando que ninguém tenha piedade e misericórdia de mim por causa das minhas dores particulares. Não vai acontecer nunca isso. E a outra coisa que eu preciso saber é que em Cristo, vivendo sob o comando de Cristo, é assim, João 14, 21 diz o seguinte, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, eu os amarei e me manifestarei a ele. Então não importa, entendeu o que vai acontecer? Se eu vou ter que engolir desaforo, levar desaforo para casa. O que importa é o seguinte, é que o Senhor me oferece armas de resistência. E a única arma de ataque que Ele me dá é a espada do Espírito, que é a palavra. Então eu preciso de que o Senhor seja o comando e vou resistir em nome do Senhor e como nova criatura. Entendeu, irmãos? Então é assim, Mateus diz o seguinte, que eu devo bendizer os que me maldizem, eu devo ter misericórdia mesmo quando alguém não tem misericórdia de mim. Enfim, a nova criatura, ela vai na contramão.
entendeu? E aí eu me inclino diante do Senhor e o meu papel é resistência. É resistência usando o que a gente encontra lá em Efésios 6, do versículo 10 a 17. Eu uso o cinto da verdade, eu uso a couraça da justiça, eu calço os meus pés no evangelho da paz, eu uso o escudo da fé, eu uso o capacete da salvação e a minha única arma de ataque é a ordem do Senhor para a minha vida, que é a palavra. Que o Senhor nos faça entender nesse período de isolamento, que cada um vai ficando exasperado, então que aprendamos a dar os comandos corretos sob a direção de Deus para que tenhamos grandes lições e sejamos guardados. Querido Senhor, a nossa alma te exalta por causa da tua bondade, por causa da tua sabedoria, por causa do teu ensinamento. Nos ensina, Senhor, a agir sob o teu comando, a dar os comandos corretos, Senhor amado, embasados no teu ensinamento, nos teus ditos, para que sejamos vitoriosos. No nome de Jesus somos gratos. Amém.